Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 7, de 36 a 50. Nós estamos falando sobre ídolos do coração. Hoje nós vamos falar sobre o ego, tá? Sobre o eu, quem eu sou em Cristo. E convido para você abrir a sua Bíblia neste episódio na vida de Jesus, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Achou? Diz amém. Glória a Deus. 7:36 de Lucas, Evangelho de Lucas. Certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, sentou-se à mesa, e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar os pés com as lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo-lhe Jesus, disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés, desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Quando a gente convida alguém para tomar uma refeição em nossa casa, seja café, almoço ou jantar, nós queremos receber bem. Se é uma autoridade, nós recebemos melhor ainda. Se é um parente distante, a gente busca recebê-los. Se são amigos, da melhor maneira possível. Eu me lembrei esses dias de um familiar que veio passar alguns dias aqui na região, e de lá ele disse: eu quero panelada e galinha caipira. E eu disse: mas está exigente. E aí quando eu cheguei, porque eu ia de um lado e ele ia de outro, estava lá a panelada e a galinha caipira. A pessoa que estava recebendo, o familiar que estava recebendo, quis receber bem. Quando nós recebemos as pessoas em nossas casas, a maneira que nós recebemos mostra se a gente queria que ela fosse ou não. Jesus foi recebido na casa de Simão para um banquete. Como eram esses banquetes? Os banquetes eram dados para os convidados, mas a porta da casa estava aberta. Poderiam ter as pessoas que iriam ouvir o convidado principal que iria discursar. No caso dessa história foi Jesus. Ele que foi o convidado principal. Ele que iria falar. Por conta disso, nós vamos ver Jesus indo à casa daquele homem. Jesus chega, diz o texto bíblico, que ele foi convidado por um fariseu para comer com ele. E Jesus entra na casa e senta à mesa, ou se reclina à mesa, dependendo da sua versão. Imediatamente, a Jesus sentar à mesa, diz o texto bíblico que uma mulher pecadora, conhecida na cidade, soube que Jesus estava naquele banquete. Ela trouxe um vaso de alabastro como perfume.
Como disse, os convidados estavam à mesa, mas tinham as pessoas que poderiam estar ali para ouvir o discurso. Eles não iam comer, eles não podiam falar, eles podiam só ouvir. E a mulher que não foi convidada para a casa do fariseu, na verdade ela nem podia entrar por conta das regras do farisaísmo, ela entra na casa do homem e leva um vaso com um perfume caríssimo, como os estudiosos dizem. E o texto bíblico diz que ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E chorando, ela, atrás de Jesus, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, e ela começa pegando seu cabelo e enxuga os pés de Jesus. No tempo bíblico, eles usavam sandálias de couro. Não tinha asfalto. No máximo, tinha algumas estradas de pedra ou estradas com sal, que serviam para não... O sal servia para... Quando Jesus fala sobre o sal, quando ele não serve, né? Só para ser jogado fora. O aspecto aqui é para que a estrada continuasse e não se criasse mais nenhuma vegetação ali. Então, quem andava de sandália de couro, quando chegava nas casas, os pés estavam sujos. Havia um empregado na casa, um escravo, o mais simples dos funcionários das residências, que lavava os pés das pessoas visitantes. Veja bem, Jesus exemplifica isso de maneira magistral, quando antes de cear com seus discípulos, antes de ir para a cruz, ele lava os pés dos discípulos e se coloca na posição deste servo, o menor servo que há na casa. Aquela mulher chora aos pés de Jesus. O que acontece com aquele fariseu que convidou Jesus, mas não o recebeu muito bem? Ele disse assim: esse aí não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora, que tem muitos pecados e nem deixaria triscar nele. Quanto mais beijar os pés, quanto mais colocar os cabelos, porque isso fazia uma questão e uma menção aos pecados daquela mulher. Isso me faz entender que aquele homem não queria convidar Jesus, não convidou Jesus para aquele banquete com prazer, mas convidou Jesus para testá-lo. E naquele momento, na sua religião, ele entendeu que Jesus não era profeta. E quando Jesus se apercebe disso, ele diz assim: Simão, e você vai olhar, meus irmãos, que poucos fariseus são nomeados nas Escrituras. Nós vamos encontrar um lá em João 3, né, que é Nicodemos, que foi conversar com Jesus à noite, às escondidas, e lá saiu, nesta conversa, o célebre versículo que nós vamos falar juntos agora, porque Deus... Espera aí, devagar, Coral Batista. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. O homem queria entender sobre isso e Jesus falou, tanto que este é o evangelho de forma diminuída. E nós entendemos que Deus amou o mundo. Aquele homem queria provar Jesus, e de forma pública ele convida Jesus para estar ali, e ele julga que Jesus não é profeta, e aí Jesus chama-o pelo nome, porque se aquele homem achava que Jesus não conhecia as pessoas, ele mostra que conhecia a quem o convidou. Simão, preciso lhe falar algumas coisas, preciso lhe dizer algo. E Jesus conta uma história. Que havia um homem que tinha pessoas que lhe deviam, um devia 50 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros. E eles não podiam pagar, mas ele perdoou todos os dois. E ele pergunta para Simão, para o fariseu, a quem este homem amava mais? E Simão responde, ele diz, da sua sabedoria rala, superficial, e da sua falta de compreensão da vontade de Deus para a vida humana, que quem Jesus, ou que quem o homem amava mais, era quem o devia mais.
Jesus aprova e diz assim: você avaliou isso bem. Está correta a sua resposta. E voltando-se para a mulher, quer dizer, olhando para a mulher que estava a seus pés, ainda chorando, ainda enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Você imagina, meus irmãos, um pé empoeirado, molhado de lágrimas, e ela limpando os pés de Jesus. É muito amor demonstrado, é muita vontade de adoração e desejo de agradecer a Deus neste momento. Jesus olha para aquela mulher e diz assim para Simão: vês esta mulher? Quando Jesus diz isso, Jesus não foca somente o entendimento daquele homem para a questão dele ser profeta ou não ser profeta, mas dele entender o que Deus sabe de nós, o que Deus faz de nós, o que Deus age em nós. E Jesus entende e compreende que a atitude daquela mulher, mesmo sendo pecadora, era uma atitude de arrependimento. Ela, diz o texto: entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Diz o texto que Jesus entrou direto e sentou na mesa. Jesus não foi bem recebido, irmãos. Jesus foi convidado para aquele banquete para ser testado. Mas alguém de fora, que não tinha nem religião, alijado da sociedade, faz as vezes de quem recebe bem. E Jesus diz: mas ela molhou com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Só isso já bastava. Jesus reitera: não me cumprimentaste com um beijo. Lembra, Jesus sentou logo à mesa, ninguém falou com ele. Você já chegou num lugar assim, ninguém fala com você, você chega assim, você vai entrando assim: eu vou sentar aqui no fundo, ficar na minha insignificância, porque ninguém está querendo falar comigo mesmo, eu fico aqui quieto. Pois é, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus reclama de Simão dizendo: você não cumprimentou com um beijo, que era costume, tá bom? Que era costume. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque assim, aqui na cultura do Maranhão, homem não se beija. É estranho, né? A gente vai para alguns estados aqui do país e que os homens se cumprimentam se beijando. Numa das minhas viagens, meus irmãos, eu cheguei na igreja para pregar e aí veio o primeiro homem e me beijou. Eu já achei estranho. Mas tudo bem. Aí o pastor chegou, amigo, me deu um abraço, me deu um beijo. Eu disse: vejo que terei problemas. Se o pastor está beijando. Meus irmãos, um final de semana beijoqueiro. Teve jeito. É o costume do povo. Tudo bem, lá no estado deles. Aqui no Maranhão vai ter o pessoal que vai dar 2 passos para trás, 2 mortal, e vai se armar. Vai levantar a guarda. Porque não é o nosso costume. No tempo de Jesus, nos tempos bíblicos, era o costume. E tanto que até hoje, no Oriente Médio, eles se cumprimentam se beijando. Jesus chegou na casa e não teve nem cumprimento. Mas a mulher, disse Jesus, beijava os seus pés. Essa história me traz muito interesse, porque disse Jesus que ela beija os pés desde quando ele entrou. Quer dizer, ele deveria ter sido recebido por Simão da mesma maneira, desde quando entrou. Jesus entra como se estivesse em secreto e ele queria falar, ele queria discursar naquele banquete. Seria a principal pessoa daquele banquete, mas ele foi mal recebido. Jesus dá a terceira carga para Simão, nas costas de Simão, na cabeça de Simão, para ele compreender que não pode julgar as pessoas. Não colocar-te óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu vou te dizer uma coisa, Simão. Os pecados dela, que são muitos, que Jesus sabia, lhes são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este pouco ama. Jesus estava falando do próprio Simão, que não tinha demonstrado amor nenhum por Jesus. Ele tinha demonstrado amor por ele mesmo, pelas coisas dele, e pela estratégia falha, tacana e mesquinha
de querer provar Jesus. Jesus dá uma aula de uma verdadeira fé em Deus e de amor a Simão. Jesus olha para a mulher e diz: teus pecados estão perdoados. E aí os que estavam à mesa disseram: mas como esse homem pode perdoar pecados? Jesus dá uma outra palavra mais forte e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Uma mulher pecadora ter fé para eles era escândalo, mas Jesus diz: você teve fé sim. Pensando na perspectiva da mensagem de hoje, meus irmãos, quem você é em Cristo Jesus? O pastor Jonas Madureira já pregou na nossa igreja, no seu livro Inteligência Humilhada, fala sobre a identidade e ele diz que a nossa identidade, quem nós somos, existem 3 demandas que nos diz respeito: a ego-referência, a alter-referência e a tel-referência. A ego-referência é quem que você pensa que você é. E aquilo que você quer ser. E aquilo que você busca ser. Normalmente ela surge quando chega a nossa adolescência. Os adolescentes acham que podem tudo, que sabem tudo, e às vezes deixam de ouvir os pais. A referência é ele mesmo. Alguns jovens e alguns adultos continuam na adolescência pensando desse jeito. É o poeta que diz: eu me amo, eu não posso viver sem mim, de forma egoísta, e o centro da vida é o eu. Ele fala da alter-referência. É que os outros querem que a gente seja. E aí, muitas pessoas vivem o sonho dos outros, o que os pais querem que ele seja, o que as outras pessoas querem que ele seja, o que todo mundo quer que ele seja, e ele vive refém da vontade dos outros. E aí ele cresce um pouquinho e descobre que pode também ter a sua vontade. Ambas acontecem conosco. Aconteceram com você, essa referência do seu eu e a referência dos outros para você. Mas a perspectiva que queremos abordar hoje é a tel-referência. O que Deus quer que nós sejamos. E qual a nossa identidade em Cristo Jesus. O fariseu tem a identidade de teste. Ele quer testar quem é Jesus. O fariseu, a mulher pecadora, ela coloca a tel-referência claramente estabelecida. Ela sabe quem é Jesus e que precisa adorá-lo. Entre esses 2 pecadores, onde nós estamos? De que maneira nós temos vivido a nossa fé? E como está a nossa identidade em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, quando nós entendemos que o meu lugar é melhor do que os demais, nós estamos vivendo com a soberba. Jesus vem avisando no seu evangelho, e todos esses sermões eu cito esse versículo, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que o ego pode nos atrapalhar, aquilo que eu sou pode nos atrapalhar, mas o grande eu sou das Escrituras vai nos ajudar. Você pode dizer amém? O fariseu não dá lugar de honra a Jesus. Ele quer ouvir Jesus, mas não para aprender com ele, mas para prová-lo. Jesus é o convidado, mas não tem honras de convidado. O fariseu pensava da seguinte maneira: esse é o meu lugar, essa é a minha casa, esse é meu banquete. Mas no final, ele recebeu um discurso de convencimento de que ele também era pecador. A mulher tinha muitos pecados, mas ele também era pecador. O fariseu condena Jesus por ser tocado por aquela mulher, mas ele não se deixa ser tocado pela palavra de Deus. Quando a ego-referência é maior do que todas as coisas em nossa vida, quando o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço é maior do que tudo, o meu eu se torna um Deus, e nós paramos de deixar de sermos tocados por Deus. Aquela mulher, ao tocar em Jesus, estabelece um vínculo de gratidão e de devoção. Mas em nenhum momento você vai ver e ouvir a referência do fariseu tocando a Jesus.
como um beijo, como descrevemos agora há pouco, ou como um abraço perdoador. Não, nós vemos um homem cheio de si, cheio de vontade, cheio de manias. Nós vemos um homem arrogante que leva o Senhor dos Senhores para dentro do seu lar para prová-lo. Um homem que não consegue experimentar Deus por causa do seu eu. Muitos de nós, irmãos, estamos deixando de adorar ao Senhor porque o nosso eu tem sido o rei. Porque o nosso umbigo tem sido o centro das nossas vidas. Não só o centro do corpo, mas o centro das nossas vidas. E a vontade de Jesus e do Senhor em nossas vidas pouco importa. Por isso a nossa identidade tem sido egocêntrica. A nossa identidade tem sido voltada para nós mesmos. E quando olhamos para um Deus que nos ama, nós encaramos Simão como nós mesmos. Segundo lugar, nós pensamos nessa história com as minhas ações demonstram o que eu sou. Temos os dois personagens, que são dois personagens da parábola de Jesus. A quem o homem mais amou, perdoou, e quem ele menos amou, perdoou, mas os dois deviam e não podiam pagá-lo. Jesus chama o fariseu de Simão porque sabia o seu nome, mostrando que ele o conhecia. E quebra a arrogância de Simão com a parábola. Dois devedores. Havia um credor e um perdoador. Quem deve mais? Qual a dívida? E Jesus, ao contar essa história, ele nos chama também a atenção, queridos irmãos, amigos, pessoas que nos acompanham pela internet. Porque quando Jesus está indo à cruz, quando Jesus está na cruz e quando ele morre para nos remir dos pecados, ele paga a dívida da mácula do pecado em nossas vidas. E quando nós devemos colocar Jesus como centro de nossas vidas e nós não colocamos, nós deixamos de observar com gratidão e de beijar os pés de Jesus e de chorar os pés de Jesus e dizer: Senhor, obrigado porque morreu na cruz pelos meus pecados. A nossa ação muitas vezes mostra quem nós somos em Jesus. Que não vivemos uma referência, que não vivemos aquilo que é a vontade de Deus, a perspectiva do senhorio de Deus, e Jesus não é suficiente para a minha vida. É por isso que muita gente vive frustrada, angustiada. Porque a referência é o dinheiro, a referência é o sucesso, a referência é ter, não ser. E Jesus nos chama esta noite para sermos dele, totalmente dele. Que se não tiver dinheiro, eu estou feliz porque eu tenho Jesus. Se eu não tiver saúde, eu estou feliz porque eu tenho Jesus. Se tudo acabou ao meu redor, eu tenho tudo porque eu tenho Jesus. Que a minha suficiência e quem eu sou em Deus está diante da vontade dele, não da vontade do Jefferson. Por vezes, irmãos, nós nos amamos mais do que amamos a Deus e esquecemos de Mateus quando diz dos grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e depois vem o amor sobre nós, e amar o próximo como a nós mesmos. E nós invertemos o grande mandamento e dizemos: eu amo Jefferson mais do que todas as coisas, depois eu amo Deus. E nos tornamos como esse fariseu, como Simão, que convida Jesus para entrar em nossa casa, que convida Jesus para entrar em nossa família, que convida Jesus para entrar em nossas vidas, mas nós não damos o principal lugar. A idolatria do eu é isso, irmãos. Acharmos que está tudo bem com a nossa vida espiritual, mas nós nem ligamos se a trombeta vai tocar. Nós estamos ligando é se o dinheiro vai entrar. É se eu vou ter sucesso, se o meu trabalho vai me render, se eu vou ter alegria nos meus prazeres e nos meus lazeres. Volto a dizer, nada contra lazer e nada contra você fazer o que você gosta. Meus irmãos, eu gosto tanto de pescar. Acho tão bom. E é tão bom. Joga, deixa a linha lá. Eu gosto de linha, irmãos.
Tarrafa é só quando não pega nada, a gente pega os peixes para pelo menos comer. Eu acho bom. É uma terapia. Se você gosta de pescar e tem um lugar para pescar que tem peixe, me leva junto com você. Porque é bom, não tem nada de jogar seu futebol, não tem nada de ver os seus filmes, de ir ao cinema, de brincar com a sua família. Mas quando isso se torna o principal, e você deixa Jesus em segundo lugar, isso é idolatria. Até a pescaria é idolatria. Até o futebol é. Quando você deixa de vir para o templo adorar a Deus, é só uma vez por semana, para assistir o jogo do seu time, porque o seu time está lá lutando para não cair, ou lutando para ser campeão. Cuidado para isso não ser idolatria. Quando você passa a tarde dormindo, e quando dá domingo 18 horas, eu não vou para a igreja que eu tenho que fazer prova. Um outro dia, o sono é idolatria. Cuidado se a gente não está recebendo Jesus como Simão em nossas vidas, só de proforma, só para dizer que Ele está lá, mas no coração não há vontade de adorá-lo. Nós temos que nessa noite, meus irmãos, entender que a nossa ação demonstra quem nós somos. E nós somos adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que estão aos pés de Jesus, independente do que está acontecendo, chorando e dizendo, ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Eu te amo, eu te adoro, eu quero servi-lo com toda a minha vida, todos os meus dons, todos os meus bens, todos os meus talentos. Eu quero que esteja com o Senhor. Com o Senhor. Terceiro lugar. A gratidão deve sempre nos mover à adoração. Não há nada mais precioso e único do que adorar a Deus. E esses dias, conversando com irmãos sobre essa questão da adoração, a adoração não consiste só em cantar, em tocar, em pregar. A adoração é como nós vivemos diante de Deus. Um culto de louvor e adoração como este, ele é o ponto de culminância de uma semana que nós tivemos na presença de Deus, que nós exaltamos a Deus com nossa vida, que nós glorificamos a Deus com nossa vida. Aquela mulher, irmãos, ela ofertou um vaso de perfume. As mulheres pecadoras do tempo de Jesus, elas usavam um cordão e elas se perfumavam com um vidrinho que tinha nesse cordão. Infelizmente, aquela mulher ganhava dinheiro pecando, conhecida na cidade. E o perfume não era só parte do ganha-pão dela, era algo que tinha muito valor monetário. Ela não estava mais nem aí para o seu emprego, ela não estava mais nem aí para o seu dinheiro. Ela queria mesmo era adorar ao Senhor Jesus. E ela não quebra só o vidrinho do cordão, ela quebra o vaso todo. Por algumas vezes, irmãos, para mostrarmos que adoramos a Deus, nós devemos quebrar alguns vasos em nossas vidas. Algo que temos precioso demais e que não abandonamos. E que são como Baal em nossas vidas, como deuses, ídolos que nós erigimos e cultuamos todos os dias. Hoje o Senhor me chamou e chamou a você para nós quebrarmos isso e sermos como Gideão, Jerubaal, o que quebra Baal, o que quebra o ídolo e tira do coração e deixa só o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava na criação, aquele que estava no Calvário, aquele que ressuscitou do túmulo e em breve voltará como nosso único Deus. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Em certos momentos da nossa vida, meus irmãos, chorar faz bem. Outro dia eu estava pregando e falei sobre o choro. E que muita gente chora por vários motivos. Tem gente que chora por motivos dos mais diferentes. Tem gente que chora por besteira, né? Mas tem gente que chora por coisa séria. O luto gera o choro,
Perder alguém gera o choro. Ter dores gera choro. É tão ruim ver as pessoas que nós amamos chorar. O choro daquela mulher, irmãos, era choro de arrependimento. Um choro bom. Um choro que agrada a Deus. Um choro que adora a Deus. Um choro que desenvolve uma vida de devoção ao Senhor. Aquela mulher molha os pés de Jesus com as lágrimas. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor e molhou seu travesseiro ou a mesa da sua casa? Choro de arrependimento. Choro pelas mais de 600 mil pessoas que morreram com a Covid. Choro de pessoas que foram para o inferno porque não foram com Jesus. Chorar por razão, com indicação de adoração. Tem muita gente que tem muito ciúme do cabelo, né? O pessoal que cuida do cabelo, deixa eu dar uma indicação para você. Não pegue no cabelo de quem você não conhece. Porque tem gente que gasta rios de dinheiro para esse cabelo. Vamos pensar na irmã que fez escovinha. Não, primeiro ela pintou, fez escovinha, fez massagem, fez hidratação, eu estou sabendo. Fez tudo o que tinha que fazer. Aí você, com a mão molhada, vai pegar no cabelo dela. Meus irmãos, se ela tivesse raio laser nos olhos, ela lhe queimava todinho. Tem gente que, como diria a história brincalhona, está com os pés sujos, mas os cabelos estão arrumados. Eu tenho um colega pastor, meus irmãos, que ele cortava o cabelo de 15 em 15 dias. Era no mesmo barbeiro que eu. Eu chegava lá no barbeiro e eu encontrava ele. Eu corto o cabelo só de 30 em 30 dias, tem vezes que passa mais. E eu disse assim, rapaz, por que você vem aqui de 15 em 15 dias? Ele disse assim, eu tenho que andar alinhado, do cabelo aos pés. E ele só andava assim. Não tem aqueles pastores que andam naquelas roupas, eu tenho uma raiva dessas roupas, naquele negócio de slim fit. Não tem aquele pastor que anda assim, todo, parece que foi embrulhado a vaca, assim, não é? Tem uns pastores, palitozinho assim, todo coladinho e tal. E ele só anda na linha, só anda na linha. Outro dia ele foi para um casamento, depois eu posso dizer quem é, mas agora não. Ele foi para um casamento, meus irmãos, o paletó dele brilhava, que se tivesse essas luzes aqui, vocês estavam tudo ofuscado. E eu disse, você tem razão, tem que andar alinhado, está correto. Não mexa no cabelo dele. Todo no gelzinho, de ladinho assim. Não tem problema cuidar da sua estética. O problema é quando a sua estética vira um Deus. Sabe o que aquela mulher nos ensina hoje? Que se nós damos tudo, tudo é do Senhor, nós temos que dar o melhor. O pastor me ensinou naquele dia. Porque do jeito que tem ele que anda todo arrumado, tem uns pastores que andam mal arrumados. Meus irmãos, é tão difícil ver um pastor quando a gravata está torta. Vocês já viram? O pastor vai pregar, a gravata está assim, atravessada, parece um babador torto. Aí eu morro de medo, por isso que eu estou usando esses dias camisa polo, porque eu morro de medo daquelas camisas que ficam apertadas, que o botão falta estourar. Dos irmãos aqui na frente morreu com um tiro de botão. O sapato por engraxar. Tem que andar na linha. Por isso quando eu reclamo algumas coisas aqui na igreja, os irmãos não compreendem. É porque se a gente relaxar, o ser humano é assim, se relaxar vem de qualquer jeito. Anda de qualquer jeito. E nós somos servos de um Deus que requer decência e ordem. Decência e ordem. Você, quando sai aqui da PIB e vai para outra igreja visitar, que você vê lá que o culto é diferente, bem diferente, você diz, ô, saudade da minha igreja. Eu sou assim, pastor Moura. Ô, saudade da minha igreja. Começa no horário, acaba no horário. Ou não começa no horário e não termina no horário. Fui pregar numa igreja esses dias, eu e Débora chegamos lá no horário. Chegamos faltando 5 minutos, já assim todo
atrapalhado porque vou chegar e já começou o culto. O culto começou 30 minutos depois. Eu já estava naquela felicidade peculiar. E aí eu tinha preparado o sermão, eu preguei o sermão todinho, irmãos. Todinho. Que o erro não foi meu. Me chamaram para pregar. Aquela mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e os cabelos nos tempos bíblicos, tão quanto hoje, eram algo que fazia a mulher ficar bela, e ela não estava nem aí para a sua beleza. Ela queria adorar. Quando nós adoramos, nós mostramos a gratidão a Deus pelo que Ele faz, mas nós falamos, Deus, Tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu celebro o Teu nome, eu glorifico a Ti. E foi o que Simão não fez, mas foi o que a mulher fez. O que ela ganha de presente com a adoração? Versículo 48, olha para a sua Bíblia. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. As palavras de Jesus mostram que aquela mulher, mesmo muito pecadora, como o próprio texto diz, adorou a Deus, adorou ao Senhor sem falar nada. E ela recebeu da sua adoração o perdão dos pecados. A identidade dela tornou-se uma identidade de teorreferência. Eu sou quem Deus quer que eu seja, uma adoradora. A Bíblia nos ensina que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E naquela hora, ela se torna essa adoradora. A referência era Cristo, era Deus em sua vida. Como você tem vivido e qual a sua identidade em Cristo? A ego-referência daquilo que você quer ser e não tem deixado no senhorio de Jesus? A auto-referência daquilo que os outros querem que você seja e talvez você nem quer ser, mas tem sido por causa dos outros? Ou a teorreferência? Recebendo de Cristo a alegria de dizer, teus pecados estão perdoados. Vai, Jefferson, a tua fé te salvou. Vai em paz. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos essa música, nós refletimos nesse texto, nessa palavra. Pedimos que Deus nos ajude na caminhada de fé, em nome de Jesus. O que aquela mulher fez nos pés de Jesus foi se render a Cristo. Olhou para o seu coração cheio de pecado e disse assim, eu preciso de Jesus em minha vida. E ela se lança aos pés de Jesus dizendo, Senhor, no seu coração ela disse, Senhor, eu me rendo a Ti. Façamos isso hoje, diante da nossa vida, diante da referência da vida em Cristo Jesus. Sermos adoradores totalmente voltados para o Senhor. Eis-me aqui, Jesus.
agora, Senhor, queremos no nome de Jesus nos render a Ti. Pedir no nome de Cristo, Pai, que o Senhor, que é o Deus de todo louvor, de toda adoração, nos conduza a viver como o Senhor quer que vivamos, aos Teus pés, te adorando. Que o centro de nossa vida, Pai, seja o Senhor. Que o Senhor seja suficiente para nós. E que o restante o Senhor nos acrescente. Mas se não tivermos o restante, mas o Senhor, isso seja, Deus, o melhor para nós. O que nos traz alegria de verdade, paz de verdade, amor de verdade.